A origem dos contos de fada. Os contos de fada, como os conhecemos hoje, são o produto de séculos de tradição oral, sendo depois registrados por escrito e adaptados por várias gerações. Sua origem remonta a tempos antigos e eles podem ser encontrados em diversas culturas ao redor do mundo. Aqui estão alguns pontos sobre a origem dos contos de fada. Raízes antigas. Algumas histórias têm origens que podem ser rastreadas até a antiguidade. Muitas histórias, como Cinderela, têm variações em diferentes culturas e eras. Tradição oral. Antes de serem registrados por escrito, os contos eram passados de geração em geração através da tradição oral. Eles eram usados, entre outras coisas, para ensinar lições morais, alertar sobre perigos ou simplesmente entreter. Adaptações literárias. No final da Idade Média e início da Era Moderna, vários autores começaram a coletar e a escrever versões dessas histórias. Por exemplo, Charles Perrault, na França do século XVII, foi responsável por popularizar contos como Chapeuzinho Vermelho e A Bela Adormecida. No entanto, foi com os irmãos Grimm, no início do século XIX, na Alemanha, que muitos dos contos se tornaram amplamente reconhecidos em suas versões escritas. Eles coletaram histórias da tradição oral alemã, publicando-as em sua famosa coleção Contos de Grimm. Mudanças culturais. Com o tempo, muitos contos foram adaptados para refletir os valores e normas culturais da sociedade em que eram contados. Por exemplo, algumas versões originais dos contos eram muito mais sombrias e violentas do que as versões mais suavizadas que são populares hoje. Espalhados pelo mundo. Embora muitos dos contos de fada mais conhecidos no Ocidente venham da Europa, é importante lembrar que quase todas as culturas têm suas próprias tradições de histórias mágicas e fantásticas. Por exemplo, a Ásia tem uma rica tradição de contos e lendas, assim como a África e as Américas. Popularização moderna. Com a invenção do cinema e da televisão, os contos de fada foram adaptados e reimaginados inúmeras vezes, sendo apresentados a novas gerações de maneiras inovadoras, especialmente por empresas como a Disney. Em resumo, os contos de fada são o produto de uma rica variedade de tradições culturais, histórias populares e adaptações literárias. Eles continuam a evoluir e a ser reinventados até hoje. Os contos de fada mais populares e conhecidos variam dependendo da cultura e região, mas muitos deles ganharam notoriedade internacional, principalmente por meio das adaptações da Disney e outras produtoras de filmes e literatura. Aqui estão 21 dos contos de fada mais reconhecidos globalmente. Os 21 contos de fadas mais populares e conhecidos. Introdução. Os contos de fada são histórias que atravessaram gerações, moldando imaginações e ensinando lições valiosas. Estas narrativas, apesar de muitas vezes simples, abordam temas universais, como amor, coragem, bondade e a eterna luta entre o bem e o mal. Nesta série de 21 vídeos, exploraremos alguns dos contos mais icônicos que, ao longo dos anos, tornaram-se reconhecidos globalmente. Muitos destes contos têm origens e variantes em diferentes culturas e foram adaptados ao longo do tempo. Por isso, podem existir diversas versões da mesma história. Através destes 21 contos de fadas, somos lembrados dos valores universais, das lições atemporais e da magia que habita em cada história. Convidamos todos a embarcarem conosco nesta incrível viagem pelo mundo encantado dos contos de fadas.